Nesse vídeo eu vou ensinar como você pode economizar até R$ 2.000 aí nas suas operações de telemetria e internet das coisas. Estou falando com você que utiliza a conectividade via rede GPRS, ou seja, que utiliza um chip M2M ou um chip de dados nos seus dispositivos de telemetria. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Se eu tivesse aí do seu lado, do outro lado da telinha, eu também acreditaria nisso, principalmente se eu não conhecesse casos reais de empresas que conseguem e conseguiram reduzir esses custos por meio do que nós vamos ensinar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu te peço que você tenha um pouquinho de paciência e fique comigo até o final para que você possa conhecer esse passo a passo, entender toda a lógica que já está meio que esboçada aqui atrás. E aí então a gente vai aprender juntos, eu vou mostrar para você como identificar isso nas suas operações e também como resolver. Mas antes da gente ir para o passo a passo, para eu explicar para vocês esse esqueminha que está aqui atrás, eu preciso contar um pouquinho de onde vem, né, esse nosso sentimento de levar essas informações até vocês. Ao longo dos 6 anos de existência da Datatem, nós visitamos vários novos clientes que tinham justamente esse problema. E aí, infelizmente, a gente acabava sendo meio que um portador de más notícias, né? Porque a gente tinha que demonstrar ali para o empresário que, infelizmente, ele estava perdendo recursos financeiros por conta de informações e questões que ficavam ocultas, que ele não conseguia visualizar com a forma de gestão que ele tinha até então, né? Que ele atuava simplesmente com o chip M2M sem estar acompanhada de uma gestão dessa conectividade, uma gestão da comunicação. E aí que nós percebemos que não só essas empresas que nós visitamos, mas tantas outras que atuam com telemetria no Brasil, possivelmente também passem por isso. Então a gente se sentiu no dever de comunicar isso a vocês e também levar a solução, né? Não adianta nada a gente levantar um problema e simplesmente lavar as mãos. Então nós podemos ajudar você e é por isso que a gente pede encarecidamente que você assista esse vídeo até o final. Inclusive, também estamos nos colocando à sua disposição para responder dúvidas e esclarecer eventuais questões que você tenha ao final do vídeo, tá? Vai só você deixar nos comentários aqui dessa postagem que a gente vai responder você. Também existe a possibilidade de você entrar em contato direto conosco pelo nosso site. Lá nós temos um formulário de contato, temos também os nossos telefones, mas fica à vontade, tá? Você pode enviar por e-mail também, enfim, por onde você achar melhor. Nós estamos aqui para esclarecer esse assunto e também para ser o seu parceiro nessa jornada aí de telemetria e internet das coisas. Então vamos lá. Eu desenhei aqui atrás um esqueminha para literalmente desenhar para você como que funciona essa linha de raciocínio. Eu peguei um exemplo fictício, tá? Para que fique fácil da gente fazer esse cálculo. Mas é óbvio que o mais adequado é que você traga essa fórmula para as suas operações, para os seus gastos, para que você chegue num número mais de acordo com a sua realidade, combinado? Então vamos lá. Aqui no nosso exemplo fictício, a gente está trabalhando com uma empresa, né, que tem por mês cerca de 100 deslocamentos da equipe técnica para verificar quando um veículo ou um dispositivo não está se comunicando com a base. Então é intuitivo, é a primeira reação das empresas quando um dispositivo fica desconectado por muito tempo, por horas ou até mesmo por dias, a empresa acreditar que o problema está no dispositivo. Então ela envia a equipe, né, o técnico ou a equipe técnica a campo para que ele possa fazer essa averiguação. Então a gente está supondo aqui que uma empresa tenha 100 deslocamentos por mês, por conta desse motivo, e aí a gente está supondo que cada deslocamento desse custe em média R$100. Por que R$100? Porque aqui a gente está considerando a mão de obra, que pode ser tanto CLT quanto um prestador de serviços, né? E aí a gente considera também a gasolina, principalmente quando a gente está falando aí de grandes cidades, onde o trânsito é bastante complicado e o veículo demora às vezes horas para chegar no local onde o dispositivo está instalado. E considerando também, eventualmente, o valor do pedágio, se você precisa fazer essa verificação em outras cidades, porque a gente sabe que isso acontece muito também. Então, essa empresa fictícia tem em média 100 deslocamentos mês a R$100 cada. E aí, o que acontece?
Muitas vezes, quando os técnicos chegam lá no local onde os dispositivos estão, né, lá com o chip M2M fazendo essa transmissão de dados, eles constatam que, na verdade, o problema não estava no dispositivo, e sim na comunicação. E aí a gente está considerando aqui que se de 100 deslocamentos, 20 deslocamentos por mês foi constatado que o problema não estava no dispositivo e sim na conexão, você já deve estar imaginando aí, já deve estar doendo aí no seu coração em saber que você perde mais ou menos R$ 2.000 com deslocamentos da equipe técnica. Sendo que você não precisaria movimentar todo o seu pessoal e levar até o dispositivo, justamente porque o problema poderia não ser o dispositivo. Então aqui fica claro quantas empresas, quantos empresários estão no escuro com relação à cadeia de transmissão de dados, né? E é nesse sentido que nós estamos aqui produzindo esse vídeo e vários outros vídeos, no sentido de orientá-los, para que vocês não passem mais por isso, porque aqui a gente está fazendo uma conta de pão, né? Uma conta simples. Mas imagina uma empresa que tem muito mais do que 100 deslocamentos por mês, ou que o gasto é muito mais do que R$ 100, enfim. E fora que isso multiplicado por 12 meses, sério, gente, acaba sendo até injusto com o empresário, sabe? Porque o empresário tem tantas coisas para se preocupar, questões administrativas, questões operacionais, e ainda ter que se preocupar com uma coisa que já existem hoje recursos que minimizam esse impacto, principalmente financeiro. Para pensar, esse valor aqui poderia ser investido em outras coisas, né? No crescimento do negócio, na troca dos equipamentos, na renovação de frota, enfim, uma série de coisas que você aí sabe bem do que eu estou falando. Então é justamente por isso que nós nos vemos na responsabilidade de abrir seus olhos para essas questões, tá? E mais do que isso, agora nós vamos mostrar como nós podemos contribuir com você nesse sentido. Nós temos hoje uma plataforma de gestão de chip M2M, né, que é o que proporciona essa comunicação de telemetria, e aí nessa plataforma você consegue identificar quando o problema não é do dispositivo e sim da conexão. Ou seja, quando você sabe isso, você não desloca a sua equipe até o local do dispositivo. Você simplesmente entra em contato com a operadora ou com o seu prestador de serviços, no caso com a DataTem, para que a gente possa resolver o seu problema. E aí, dentro de uma mensalidade, dentro de um serviço que você já tem contratado, que você não precisa pagar a mais por isso. Então, você realmente consegue economizar recursos assim, muito importantes para o seu negócio. Então, vamos para outra tela para eu mostrar para você o passo a passo de como você consegue identificar isso daí? Então, esse é o recurso que a DataTem disponibiliza para você, para que você possa identificar os motivos pelos quais o seu dispositivo não está conectado com o sistema, que as informações não estão sendo transmitidas, e aí você consegue também decidir a necessidade ou não de deslocamento da equipe técnica, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nessa tela que está do meu lado. Então, nós já estamos com a tela de um SIM card aberta, com os motivos de desconexão desse SIM card, tá? É natural que isso aconteça ao longo do dia, porque a gente sabe que com relação à rede de telefonia móvel, no Brasil isso acontece muito, as operadoras acabam derrubando a conexão, mas é importante destacar que quando o dispositivo, né, a linha está configurada numa APN privada, essas desconexões acontecem menos, tá? Acontecem bem menos do que se tivesse numa APN pública. Bom, mas voltando aqui para o nosso exemplo. O dispositivo em si, ele também solicita a desconexão algumas vezes ao longo do dia, tá? Isso é um procedimento padrão aí dos dispositivos que você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com aquela desconexão que está durando por horas e até mesmo por dias. E aqui nessa tela a gente consegue identificar, já nessa primeira olhada, que essa linha teve algumas desconexões entre ontem e hoje, e a maioria das desconexões foi causada pelo equipamento, tá? Então aqui a gente está falando de desconexões rápidas, mas se você estivesse identificando esse termo User Request para uma linha que está desconectada há muito tempo, você precisaria sim ir até o local, porque o problema provavelmente estaria no dispositivo.
Mas a gente tem um exemplo aqui, logo no finalzinho, que a gente identifica Session Timeout. Esse foi o motivo que fez com que essa linha se desconectasse ali naquele momento. E isso significa que a própria operadora, ou seja, a estrutura da rede de telefonia celular, foi que derrubou essa conexão. E aí, nesse caso, você não precisaria deslocar a sua equipe, você deveria apenas entrar em contato com a operadora ou com o fornecedor desse SIM card M2M que você adquiriu e solicitar o reset nessa linha e as averiguações necessárias, caso o problema fosse mais complexo do que simplesmente um reset, tá? Então, essas são as informações que a DataTem disponibiliza para os clientes. Não é necessário pagar nada a mais por isso. Quando o cliente se torna cliente da DataTem, adquire um chip M2M, ele já tem acesso a toda a solução de conectividade gerenciada e acesso a informações como essa. Mais do que isso, tem acesso também a suporte técnico, a consultoria especializada em telemetria, para compartilhar muitas outras informações que vão te ajudar a reduzir custos das suas operações e também identificar novas oportunidades, tá? Então, tá aí a importância de você contar com um parceiro como a DataTem, que pode te ajudar aí nos seus projetos, que pode te ajudar nas suas conquistas e no crescimento da sua empresa. Então, conte conosco. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, envia pelo nosso site ou entre em contato pelo meio que for mais adequado para você. Até a próxima!